Olá, pessoas! Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também parceira do curso Ímpar online aqui, numa preparação muito especial para mim. Eu devo admitir que eu estou amando preparar o material, produzir a aula, gravar as aulas relacionadas a esta disciplina que tem sido muito comum, sobretudo para determinados concursos ligados à educação. Lógico, isso não impede que outros concursos pensem também na elaboração de uma estratégia voltada para os conhecimentos interdisciplinares. Mas o que são conhecimentos interdisciplinares, meu povo? Por que esta disciplina tem sido cobrada? Justamente porque é uma forma, é uma estratégia que pode ser utilizada no processo educacional para interação de conteúdos, para percepção. Então, o campo pedagógico, o campo de coordenação, o campo de educação trabalha muito com essas referências interdisciplinares. Interessante, no entanto, é que o foco que nós vamos dar aqui neste momento para o curso dos conhecimentos de interdisciplinaridade, eles estão voltados justamente a um segmento bem específico, que é o segmento de linguagem. E logo, enquanto nós estivermos nos encontrando aqui, nos relacionando aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar no processo de linguagem, no processo de texto, no processo de como os conhecimentos, como os saberes são produzidos, reproduzidos, mantidos, modificados e como todos os eixos de saberes, todas as disciplinas estão ali comungando de um mesmo projeto. O que é algo interdisciplinar? O que é algo transdisciplinar? O que é algo multidisciplinar? São conceitos que nós precisamos realmente internalizar, principalmente aqueles que trabalham com o campo de educação. E nós só conseguiremos internalizar isso no momento em que nós percebermos que é a linguagem que é a grande colinha, é a linguagem que vai consolidar esse processo. Entender como os nossos editais relacionados ao conteúdo dos conhecimentos interdisciplinares, como eles são formados, o que eles nos propõem. A aula de hoje é uma aula justamente para introdução desse projeto. Por que nós precisamos lançar um olhar interdisciplinar sobre os conhecimentos que serão abordados nesse processo de educação? E é por isso que eu convido você aqui para me acompanhar nos slides. Eu, a professora Rose Sampaio, com a professorinha Rose Sampaio também aqui, sempre junto comigo, nós vamos trabalhar esse universo que eu acho fantástico da interdisciplinaridade. O professor, gente, ele precisa buscar novas perspectivas, porque o papel dele, enquanto agente de mudança, é favorecer a compreensão mútua e a tolerância. Para nós pensarmos no interdisciplinar, nós temos aí uma ideia de troca entre disciplinas, como uma disciplina se envolve com outra disciplina, como um saber, um conhecimento vai se envolver com outro conhecimento. Nós não somos seres fragmentados, nós somos seres inteiros, completos, que precisam, por conseguinte, interagir, se relacionar. Somos biológicos, somos fisiológicos, somos estéticos, somos linguagem, nós somos sensoriais, nós somos plenos nesta multiplicidade. Sendo plenos, portanto, nessa multiplicidade, nós precisamos ser compreendidos dessa maneira interdisciplinar e transdisciplinar. Alguns projetos pedagógicos, venham aqui comigo um pouquinho, só para nós conversarmos um tiquinho sobre essas diferenças de conceito. Algumas abordagens que alguns profissionais fazem em determinadas escolas e chamam de abordagem interdisciplinar, infelizmente são abordagens multidisciplinares. O que é o multidisciplinar? Você pega um objeto, coloca ali os professores de física, matemática, geografia, história, e cada professor não sai do seu quadrado, não sai da sua caixinha e fala sobre aquele objeto a partir de sua perspectiva. Isso não é ser interdisciplinar, isso é ser multidisciplinar. Um mesmo olhar
Não, mesmo não. Olhares diferentes, lançados de maneiras diferentes para o mesmo objeto. O interdisciplinar, ele vai além disso. O interdisciplinar, ele consegue perceber a física nas belas artes. Nós temos muito de física no impressionismo, por exemplo. Para que Monet pintasse daquela maneira, ele também estudou física óptica. Então você tem aí toda uma tradução dos saberes que vão culminar em outros saberes. E essa culminância leva a um processo de compreensão cultural. E é isso que o professor precisa entender. É isso que o professor precisa captar, essa beleza, esse jogo entre a literatura e a gramática, entre a literatura e a história, entre a literatura e a geografia. Eu estou puxando para minha sardinha, tá, gente? Estou puxando para a minha área. Então, é tudo muito pluri. Nós somos seres que se sustentam na linguagem e nós precisamos pensar nessa representação de linguagem. E cada campo do conhecimento humano tem a sua linguagem própria, que está relacionada sempre a uma linguagem verbal e não verbal. O conceito de linguagem verbal e não verbal é um conceito, inclusive, que nós vamos ter que identificar de forma muito concreta. Por quê? Porque os textos, eles não são apresentados somente por palavras. Os textos, eles são apresentados por meio de símbolos, por meio de cores, por meio de sabores, por meio de sentidos. Então, nós precisamos sentir. Às vezes, em uma prova de conhecimento interdisciplinar, em uma prova de linguagem, eles pedem para que vocês identifiquem a simbologia de um gesto, a simbologia de uma cor, a representação cultural de determinadas cores. Então, nós, quando conhecemos o processo de linguagem e a forma como as várias disciplinas vão utilizar, vão explorar do seu conhecimento, propagando, é como se fosse um conceito bem dialético, um conceito bem voltado à análise do discurso, a ideia de ser refrator e refratário. O que significa isso? O processo de conhecimento, ele resguarda e ele propaga. O processo de linguagem resguarda e propaga. O discurso resguarda e propaga. Então, nós precisamos fazer essa identificação de como os discursos são apresentados, de maneira verbal e não verbal. E é essa a percepção dos conhecimentos interdisciplinares, como o texto vai nos conduzir para isso. Tudo parece, nesse primeiro momento da leitura de um edital, cuja proposta é de conhecimentos interdisciplinares, tudo parece muito confuso no início, porque nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos por qual razão eles estão necessitando tanto que nós compreendamos o processo da multiplicidade. E é justamente esse porquê que vai fazer a diferença. E é sobre este porquê que nós vamos conversar hoje. Vamos voltar aqui um pouco mais para o slide e vamos continuar pensando nessa abordagem. Algo que é muito importante você perceber, né, no estudo da interdisciplinaridade é que esse estudo está conectado a 3 vertentes. A vertente ligada a uma concepção de história, a uma concepção de conhecimento e a uma concepção de cultura. Nós precisamos entender o que é essa história, nós precisamos entender o que é esse conhecimento, nós precisamos entender o que é essa cultura e nós precisamos questionar. Nós precisamos significar e ressignificar, porque enquanto educadores, tendo em vista que o conteúdo é um conteúdo para educadores, enquanto educadores nós precisamos identificar que o nosso aluno, que a nossa sociedade, que o indivíduo com o qual nós trabalhamos, ele é construído ele é um construto da história, do conhecimento e da cultura. É isso que leva a uma condição interdisciplinar de conhecimento, de abordagem. Desses elementos, o mais fundamental para nós pensarmos no princípio da linguagem e no princípio da interdisciplinaridade é justamente essa concepção de cultura. O que é cultura? Cultura, gente, é a parte do que nós somos. Nela está aquilo que regula a nossa convivência, a nossa comunicação em sociedade. Portanto, a cultura está ligada intrinsecamente à linguagem. E como eu falei, como eu estou insistindo desde o início dessa narrativa, se eu não tenho um processo cultural, se eu não estou introduzido nesse convívio, nessas relações sociais, eu não consigo explorar a minha linguagem. E como o homem é um ser social, obrigatoriamente ele tem o processo de linguagem. Vários filmes consagram a importância da linguagem para a espécie humana. Nós temos Neo, sobre a mulher, não é? Jane Foster,
esqueci o nome dela, Jodie Foster, fazendo o filme Neo, um filme com abordagem belíssima sobre este processo realmente de reclusão social e deficiência justamente nesse processo de elaboração da linguagem, e um filme consagradíssimo que é justamente o filme Náufrago, quando ele fica perdido na ilha e ele para, não é, de interagir. Ele precisa criar um avatar para interagir, e ele cria o avatar justamente naquela bola de futebol americano. É muito linda essa relação que mostra a importância da linguagem na produção social de um indivíduo, na formação do indivíduo e nesse relacionamento que ele tem. Então, a cultura, ela não pode se isentar desse processo. Ela não tem como haver cultura se você não tem linguagem. Não existe. Então, como o indivíduo, como o ser humano, ele é um ser social, ele é um ser cultural e ele explora a linguagem. Este texto, essa definição está disponível aqui neste endereço do Mundo Educação. Achei um texto belíssimo, acho que as referências com as quais eu estou trabalhando sempre com muitas referências aqui, porque é um referencial teórico importante. Normalmente, quando você encontra um concurso, venham aqui, por favor, venham aqui, isso é importante para eu falar para vocês. Quando vocês encontram um concurso com conhecimentos interdisciplinares, sendo abordados na prova objetiva, vocês também vão encontrar produção de texto. Nós temos vinculados a vários concursos com conhecimentos interdisciplinares também uma proposta discursiva sobre conhecimentos interdisciplinares. Então, todas as referências que eu apresentar aqui, enquanto estiver apresentando para vocês, expondo para vocês o referencial teórico, essas referências são importantes. Porque em uma questão discursiva você precisa referenciar, você precisa consolidar essa narrativa. Portanto, essa conversa sobre o processo teórico, ela vai ser muito importante também para a fundamentação de outras estratégias de avaliação, como a estratégia de produção de texto, tá bom? Vamos aqui voltar para os slides. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia, veja, uma disciplina. A sociologia se ocupa em atender os aspectos aprendidos que o ser humano em contato social adquire ao longo de sua convivência, história. Ao longo de sua convivência é o processo histórico, é a construção histórica desse indivíduo. Esses aspectos compartilhados entre os indivíduos que fazem parte deste grupo de convívio específico refletem especificamente a realidade social desses sujeitos. Características como a linguagem, olha que lindo, o modo de se vestir em ocasiões específicas, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que fazem parte dela. A cultura possui tantos aspectos tangíveis, gente, e intangíveis. Objetos ou símbolos que fazem parte do contexto, ideias, normas que regulam o comportamento, formas de religiosidade. Tudo isso é linguagem, tudo isso é uma abordagem. Venham aqui, vamos conversar um pouquinho, por exemplo, sobre moda. Pode cair uma questão objetiva para que você analise como a moda mostra, como a moda demarca uma cultura, uma expressão. Notem, nós temos uma moda no Brasil, a moda praia no Brasil é uma moda praia super minúscula, mas nós não toleramos o topless. Que engraçado. Os biquínis brasileiros são biquínis muito pequenos, mas nós somos morais demais para mostrarmos os peitos. Essa moda faz um diagnóstico também acerca dos princípios religiosos que nós temos consagrados em nosso país. A partir da moda, que é um fenômeno social, nós podemos identificar comportamentos, estratégias, cultura. Então, quando uma questão objetiva traz um texto sobre moda, sobre religião, e faz uma reflexão de como esses conhecimentos estão sendo propagados, reforçados, realçados na nossa sociedade, a questão está fazendo uma abordagem interdisciplinar.
A questão está pedindo para que você pense na construção histórica, sociológica, geográfica. Por exemplo, a linguagem mesmo, a forma de falar do português de Portugal é mais fechada, é mais interna porque lá é mais frio. Então eles falam, eles pronunciam as vogais de forma mais fechada. Pneu, advogado. Nós pronunciamos de forma mais oral, mais aberta, porque aqui faz menos frio, então nós podemos nos expandir mais. Os alemães, eles não tocam muito, porque o frio faz com que você se recolha. O brasileiro adora pegar, porque nós estamos mais livres. Então, no processo comportamental, no processo climático, você consegue identificar e reconhecer vários princípios que gerenciam aquela sociedade. Vamos aqui voltar para os nossos slides. Vamos pensar aqui numa definição de Clifford Geertz. O conceito de cultura, o qual defendo, denota uma norma de significados transmitidos historicamente. Olha, nós falamos sobre a sociologia, nós falamos sobre a história. Personificados em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressadas em formas simbólicas por meio das quais os homens se comunicam e perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento da vida e as suas atitudes em relação a ela. É muito interessante, venham aqui conversar comigo. É muito interessante porque hoje, por exemplo, várias disciplinas ligadas ao campo de legislação, ao campo do direito, elas têm sido introduzidas em inúmeros tipos de concursos públicos. Inúmeros. E alguns se questionam por que eu vou ter que estudar igualdade de gênero para fazer uma questão de igualdade de gênero. Vários concursos, não somente aqueles ligados à educação, mas vários concursos estão introduzindo a ideia, o conteúdo, igualdade de gêneros. Por qual razão? Simples. Porque a sociedade mudou. Porque hoje o gênero, ele precisa ser respeitado, considerado, ressignificado, e você precisa entender isso. Você precisa entender, quando educa o seu aluno, por exemplo, que existem limitações legais também, porque com a sociedade mudou, a lei também muda. O referencial também muda, a atenção também muda. Então, quando eu penso no indivíduo enquanto construtor sociocultural, histórico, eu também estou pensando na sua trajetória, na sua linha trajetória ali de vida social, cultural, qual é a religião, em qual tempo ele está, de qual tempo ele é, como ele foi criado, como ele foi conduzido. Nós somos resultado e nós também resultamos. É o que eu falei no início, a linguagem, a cultura é refrator e refratário. Não sei se vocês cozinham, mas o refrator é aquela coisa que esqueci o nome, né? Um pote, eu vou falar pote, mas um vasilhame, né, de vidro que você pode levar para o fogo, o forno. Então, quando você tira o alimento dali, o vidro, ele propaga, ele continua aquecendo e recebendo calor. Por isso que o refratário, ele conserva e propaga calor. É um processo físico esse. A sociedade é assim, o discurso é assim, a cultura é assim. É propagar e conservar. Nós precisamos ressignificar. E ressignificar depende da maneira como nós pensamos nesse processo interdisciplinar. Aprendermos com os vários saberes que estão aí sendo oferecidos para nós. Vamos voltar para os slides? Eu acho que essa referência aqui é muito interessante porque introduzimos na pós-modernidade algo incrível, que é justamente esse mundo digital. Nós temos um mundo real e um mundo digital. Ainda estamos sendo educados a esse mundo digital e existe uma linguagem para esse mundo digital. Nós ainda não sabemos, não aprendemos completamente como essa linguagem ela deve, de fato, ser desenvolvida, mas essas conexões em rede, elas mudaram a nossa cultura.
Elas mudaram o nosso comportamento, elas mudaram a forma que nós pensamos. Então, vai ser muito comum, está sendo muito comum questões relacionadas ao conhecimento de interdisciplinaridade focarem justamente nesse reconhecimento do mundo digital. O processo de educação, vamos conversar um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante. A metodologia educacional mudou. Você não tem mais condições de dar aula para o público de adolescentes utilizando o giz. É difícil até utilizar o projetor, gente, porque os meninos estão muito mais à frente do que nós. Eles são high-tech. Eles estão o tempo inteiro em contato com a informação. E a sala de aula passou a ser enfadonha. Como trabalhar isso? Aprendendo também uma linguagem, aprendendo também um formato diferenciado. Aí várias metodologias, em meio a isso, várias metodologias, elas trazem o conhecimento interdisciplinar justamente para a nossa abordagem metodológica. E aí está a sacada. Aí é que está o grande pulo do gato, o motivo pelo qual eles trazem a questão de conhecimentos interdisciplinares para a nossa prova do concurso. Por que eles trazem isso? Para você ver como se pode explorar. Para você ver como é que você pode conectar as relações voltadas para a física quântica, por exemplo, que as pessoas acham que física quântica é, no geral, não é? Física quântica é aquela concepção ligada a que tudo se transforma em energia. Está baseado nisso, mas não é misticismo, não é místico, é científico. A física quântica, ela é fundamental para o teletransporte quântico. Rosa, o que é teletransporte quântico? Aprendi isso recentemente. É o teletransporte de dados digitais. Para nós transmitirmos uma fotografia, nós precisamos ter um suporte quântico da física quântica. É um conhecimento de física sendo aplicado na tecnologia. Aí o professor, de repente, apresenta esta referência para o seu aluno de ensino médio e mostra para ele que existe toda uma funcionalidade daquele conteúdo que ele projeta somente no papel, mas que ele vê essa funcionalidade quando ele olha ali no computador, no celular, quando ele interage com outras linguagens. Então, trazer essa abordagem é importante. Trazer essa abordagem é extremamente necessário de você saber. Hoje, nós temos uma metodologia chamada de aula invertida. O aluno, ele se prepara em casa, ele recebe uma informação prévia do conteúdo, ele pesquisa o conteúdo, ele tem na internet todo o conteúdo. Ele vai para a sala de aula munido para aprofundar discussões. Em Portugal, lançaram recentemente uma sala de aula, a sala de aula contemporânea. Eu esqueci a terminologia que eles deram, mas muito interessante a proposta. Não é uma sala de aula, os meninos ficam com acesso, eles têm um conteúdo, ficam com acesso à internet durante 50 minutos, em um ambiente aconchegante, com puff, sem as cadeiras, eles sentam da forma como eles querem, eles fazem durante o tempo que eles querem, existe um condutor para acompanhar, porque é adolescente, afinal de contas, e os meninos, ao final desses 50 minutos, eles fazem uma apresentação. E o professor, ele acompanha essas apresentações, interage com os meninos, apresentam essas várias linguagens, as várias mídias possíveis. Ah, professora, isso é muito ideal, isso é coisa de primeiro mundo, é possível de fazer também na nossa sala. Só que é você aprender também uma outra linguagem, é você dar um outro sentido, um outro significado. E é por isso que você tem hoje a obrigação de estudar conhecimentos interdisciplinares, para pensar em métodos, para mudar a forma de pensar, para abrir a caixinha. Então, eu acho que isso é um ganho, gente. Por isso que eu fico apaixonada por esse curso. É um ganho sem precedência para a educação nacional. Nós precisamos, de fato, imergir para emergir de forma muito mais concreta nesse nosso processo de docência. Vamos voltar para os slides. Que horas são, Iago?
Vejam que abordagem interessante eu trago para vocês, também da mesma referência, tá? Do mesmo texto. Hoje em dia, as ferramentas digitais facilitam a interação em tempo real entre as pessoas e, em consequência, potenciam o estabelecimento das conexões necessárias para gerar inovação nos processos culturais. Nós conhecemos e reconhecemos outras culturas hoje de forma muito mais simples, de forma muito mais rápida e intensa do que como acontecia há 50 anos, gente. O desenvolvimento da Web 2.0, tem permitido aos usuários da rede interatuar, que coisa, que verbo novo, né? Diretamente entre eles e colaborar entre si para produzir conteúdos livremente. Nós temos o Wikipédia. O exemplo da Wikipédia é um exemplo fantástico de integração, de interação. Antes, super marginalizado, quando se colocava como fonte a Wikipédia. Hoje tem sido muito comum. Gente, mas pelo amor de Deus, em um trabalho acadêmico, toma cuidado com a referência de Wikipédia, né? Mas hoje tem sido um ponto de início de pesquisa. Na Wikipédia você consegue perceber a contribuição dos vários agentes sociais querendo interagir e querendo contribuir para uma formação, para uma consolidação de saber, uma consolidação de conhecimento, uma propagação de cultura. E isso é genial. Essa é uma possibilidade que foi a rede que trouxe para nós. Foi a rede que traduziu para nós. E é por isso que ela é tão importante hoje, tão significativa hoje para a nossa construção social. Essa comunicação, essa forma, essa linguagem, ela está em todas as áreas de conhecimento. Então, bem possivelmente, nós vamos ter em nossas provas relacionadas a conhecimentos interdisciplinares, bem possivelmente nós vamos ter várias questões que abordam esse aspecto tecnológico digital. Vamos voltar para os slides. Com o Web 2.0, passou-se de uma cultura de download a uma cultura de upload. As pessoas elas não estão mais somente pegando informação, elas estão produzindo informação. O cuidado que nós precisamos ter, no entanto, com esse processo é o fato de que o sem fronteira da internet, ele é nocivo. Por qual razão? Venham aqui. Eu falei no início que nós não nos educamos para esse processo de linguagem ainda. Então as pessoas acham que na rede não existe lei, não existe um limite. Então você tem um cyberbullying e as pessoas acham que não vão ser punidas. Você tem propagação, difamações, as pessoas acham que não serão punidas. Hoje, a lei, olha a linguagem legal se adaptando à linguagem digital porque nos deu uma condição diferente. Isso é a cultura, isso é a mudança, isso é a transformação, isso é a necessidade de perceber um objeto a partir de seus vários olhares. Da sociologia, da antropologia, da matemática, da física, enfim. Vamos aqui verificar um outro conceito que eu achei muito interessante, que é o conceito sobre aprendizagem significativa e a importância da interdisciplinaridade para a aprendizagem significativa. É um conceito que, por favor, vocês precisam internalizar, tendo em vista, como eu falei, que este suporte teórico vai te referenciar também na abordagem crítica de uma questão discursiva, tá? Alsubel propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados. Então, você tem o interdisciplinar, ele não trabalha somente com a necessidade do conhecimento tradicional. Para nós trabalharmos a interdisciplinaridade bem, é necessário que nós contemplemos, assumamos que os nossos alunos, eles vêm com isso aqui. Ninguém é uma tábua rasa. Todos nós já passamos por experiências
Geneticamente, inclusive, os nossos genes, eles têm uma informação, eles têm uma carga de informação linguística. Nós temos uma gramática chamada de gramática internalizada, porque geneticamente nós carregamos essas informações. Então, os alunos, eles vêm e eles precisam ter os seus conhecimentos prévios valorizados, e a partir daí é que eles vão construir estruturas mentais, utilizando como meio mapas conceituais que permitam descobrir e redescobrir conhecimentos. Reparem, portanto, que ele não fala somente sobre a descoberta, sobre a apresentação, sobre o oferecimento, ele fala sobre a redescoberta. Ele fala sobre o fato de que o menino tem esse conhecimento de praxis, de vivência, esse conhecimento empírico, e nós traduzimos. E é isso que faz com que a aprendizagem se torne prazerosa e eficaz. Venham aqui, venham aqui. É lindo falar sobre isso. É lindo e emocionante. Nós vamos fechar aqui este primeiro bloco. E no próximo bloco nós vamos detalhar um pouco mais as diferenças entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. Existe uma diferença muito fundamental entre essas duas aprendizagens. Depois nós vamos imergir no processo de linguagem. Vamos pensar em técnica de análise da nossa questão, porque é um curso também estratégico para você responder às suas questões. Mas, sobretudo, é um curso para nós refletirmos juntos acerca do processo educacional. Vai tomar uma água e volta já.